Você já percebeu como a sua boca pode ser tanto uma fonte de vida quanto um instrumento de destruição? As palavras que você libera diariamente carregam poder, e não existe neutralidade nesse processo. Quando você decide falar, está escolhendo entre abençoar ou ferir, entre construir ou derrubar. Muitas vezes você solta frases no calor do momento, sem pensar, e depois passa dias, meses ou até anos tentando consertar os estragos que uma única fala causou. A sua boca é como um leme que direciona o navio da sua vida. E se você não aprender a controlá-la, pode acabar conduzindo-se para tempestades desnecessárias. Já parou para imaginar quantas portas se fecharam por causa de palavras ditas sem reflexão? Quantos relacionamentos foram rompidos? Quantas oportunidades foram desperdiçadas simplesmente porque você não soube se calar na hora certa ou não conseguiu falar o que precisava no tom adequado? A verdade é que você carrega dentro de si uma batalha constante entre a carne e o espírito. E essa batalha se manifesta principalmente na sua mente e nas suas falas. Quando sua mente está carregada de pensamentos de medo, inveja, raiva ou desânimo, sua boca inevitavelmente será contaminada por essas mesmas coisas. Mas quando você enche sua mente com aquilo que é puro, verdadeiro e edificante, o que sai de sua boca são palavras que trazem vida. O livro de Provérbios declara que a morte e a vida estão no poder da língua. E isso não é apenas uma frase bonita. É uma realidade que molda seu destino todos os dias. Você precisa entender que o autocontrole começa na mente. Tudo o que você pensa, você alimenta. E aquilo que você alimenta, você multiplica. Se você gasta seu tempo apenas consumindo conteúdos que geram ansiedade, comparação e negatividade, sua boca será o reflexo dessa prisão mental. Mas se você escolhe meditar em coisas elevadas, em promessas de esperança e fé, você transforma sua mente em um terreno fértil, onde as sementes da verdade podem florescer. Esse processo é diário, exige disciplina, mas é possível. E o resultado é uma vida muito mais leve e em paz. Um exemplo prático pode ser visto na vida de um jovem que trabalhava como cozinheiro em um pequeno restaurante no interior. Ele tinha o hábito de reclamar de tudo, do patrão, dos colegas, dos clientes e até da própria vida. Cada palavra sua era um reflexo de uma mente saturada de amargura. As pessoas começaram a evitá-lo e até seu emprego ficou ameaçado. Foi quando alguém lhe mostrou que suas palavras estavam destruindo não só seus relacionamentos, mas sua própria alma. Ao começar a substituir suas reclamações por declarações de gratidão, sua vida mudou radicalmente. Em poucos meses, ele passou a ser respeitado e até recebeu a oportunidade de abrir o próprio negócio. Isso mostra como a mudança da boca e da mente gera impacto direto no espírito e no futuro. Você não pode subestimar o efeito das suas palavras. Elas viajam além dos ouvidos, alcançam corações e deixam marcas profundas. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E se o seu coração estiver transbordando de ressentimentos, é impossível que sua fala produza vida. Mas quando você permite que a presença de Deus encha seu interior, aquilo que sai de você é esperança, perdão, incentivo e fé. É nesse ponto que você descobre que não está sozinho nessa batalha, porque o Espírito Santo é aquele que te dá força para dominar a carne e vencer os impulsos que te destroem. Controlar a boca é também um ato de humildade, porque você reconhece que nem tudo o que sente precisa ser dito, e nem tudo o que pensa merece se transformar em palavras. Quantas vezes você já percebeu que falar na hora errada estragou tudo? Mas quando você se cala e deixa que Deus cuide da situação, milagres acontecem. O silêncio guiado pelo Espírito é mais poderoso do que qualquer discurso inflamado. Agora, se a boca reflete a mente, você precisa cuidar daquilo que alimenta os seus pensamentos.
A palavra de Deus é como água limpa que lava os resíduos do mundo. Quando você a medita diariamente, encontra força para renovar sua mente e resistir às pressões que tentam te dominar. O apóstolo Paulo escreveu que você deve transformar-se pela renovação da mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa transformação não é teórica. Ela muda suas atitudes, seus relacionamentos e até sua visão sobre os problemas. Por isso, nesse vídeo você é convidado a refletir o que você tem permitido que sua mente absorva. Quais pensamentos você tem cultivado em silêncio, porque cedo ou tarde, tudo isso vai se tornar palavras que moldam sua realidade. O poder para transformar sua vida está mais perto do que você imagina. Ele está naquilo que você escolhe pensar e falar. Agora, para a reflexão, escreva nos comentários a frase: "Minhas palavras serão fonte de vida". Isso mostra que você está entendendo o quão é poderosa as palavras que saem da sua boca. Você talvez não tenha percebido, mas os pensamentos que você abriga silenciosamente já estão moldando não apenas o que você fala, mas também o que você sente em relação a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Existe um ciclo invisível acontecendo dentro de você. Primeiro vem o pensamento, depois ele se transforma em emoção. Em seguida, essa emoção pressiona sua boca até que vire palavra. E, finalmente, a palavra se transforma em ação ou em consequência. Esse ciclo nunca para. Ele acontece o tempo todo. E é por isso que você precisa aprender a controlá-lo com sabedoria. Quando você quebra esse ciclo negativo na fase do pensamento, consegue evitar que sentimentos destrutivos cheguem até sua boca e prejudiquem seu espírito. Pense em situações em que você se deixou dominar pela raiva. Um pensamento de injustiça tomou conta da sua mente e logo você se encheu de frustração. Em poucos segundos, sua boca explodiu em palavras que depois você gostaria de ter engolido. Essa sequência é como uma engrenagem. Ela gira sozinha se você não parar para freá-la. Mas a boa notícia é que você tem escolha. Você não é escravo dessa engrenagem. É possível reprogramar sua mente para que os pensamentos que chegam sejam filtrados. O filtro é simples. Se o pensamento não edifica, não fortalece, não traz paz, então ele não deve permanecer. Um homem que trabalhava como marceneiro em uma pequena cidade vivia preso nesse ciclo. Ele se sentia rejeitado por não ter estudado tanto quanto seus amigos, e o tempo todo sua mente dizia que ele não era bom o suficiente. Como resultado, ele falava de si mesmo de maneira negativa, reforçando a própria insegurança. Mas quando alguém lhe apresentou a promessa de que Deus o criou com propósito e dons únicos, sua mente começou a mudar. Ele passou a repetir diariamente que era capaz, que tinha valor e que Deus estava com ele. Pouco tempo depois, a transformação se tornou visível. Seus clientes o viam como alguém habilidoso. Sua família passou a confiar mais nele e sua própria postura diante da vida mudou completamente. Essa história mostra que quando você alimenta a mente com a verdade, suas palavras se tornam sementes que produzem frutos bons. A sua boca, mente e espírito não funcionam de maneira isolada. Eles formam uma unidade que determina a forma como você encara os desafios e como lida com as pessoas. Se sua mente estiver intoxicada, sua boca será amarga e seu espírito se enfraquecerá. Mas se sua mente for alimentada por fé e gratidão, sua boca será doce e seu espírito se fortalecerá. Essa é a chave para que você viva de maneira equilibrada, sem ser dominado pelos impulsos da carne. É importante destacar que o autocontrole não significa nunca sentir raiva, tristeza ou medo. Esses sentimentos fazem parte da jornada humana. O que muda é a maneira como você decide lidar com eles. Quando sente raiva,
Você pode escolher transformar essa energia em algo produtivo em vez de despejar sobre alguém em palavras agressivas. Quando sente tristeza, você pode optar por usar sua boca para clamar a Deus em oração, em vez de repetir frases de desespero. O profeta Jeremias disse: "Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança." Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Essa é uma escolha que você pode fazer todos os dias. Talvez você esteja pensando: mas isso é difícil demais. Eu já tentei várias vezes e sempre acabo voltando ao mesmo erro. Sim, é desafiador, mas é possível quando você entende que não precisa lutar sozinho. O Espírito Santo é aquele que te capacita a vencer essa guerra interna. Ele sussurra em sua mente quando é hora de se calar. Ele fortalece seu coração quando a pressão tenta te derrubar. Ele inspira suas palavras quando você precisa edificar alguém. Quanto mais espaço você dá ao Espírito Santo, mais fácil se torna controlar a boca e a mente. Agora, quero que você reflita. Que palavras você tem liberado sobre si mesmo? Muitas vezes, você se acostuma a repetir frases negativas como: "Eu nunca vou conseguir", "Eu não presto", "Ninguém me ama". Essas palavras vão moldando sua identidade, mas elas não representam a verdade. A verdade é que você foi criado à imagem de Deus, que você tem valor e que sua vida carrega propósito. Quando sua boca começa a declarar isso em voz alta, sua mente se fortalece e seu espírito encontra descanso. E aqui entra um ponto muito especial. Você não está consumindo esse vídeo por acaso. Existe um motivo para que você esteja ouvindo isso agora. Talvez seja o momento de você dar um passo de fé e começar a praticar esse controle diariamente. O primeiro passo é simples. Escolha uma palavra de vida hoje e repita durante todo o dia. Pode ser: "Eu tenho valor", "Deus está comigo" ou "Minha mente é livre". Essa palavra se tornará como uma semente que aos poucos vai transformar sua realidade. Agora quero fazer um convite especial. Se você está sentindo que esse vídeo está te ajudando a refletir sobre sua boca, mente e espírito, inscreva-se no canal. Mas não apenas isso. Deixe nos comentários uma palavra que represente o que você deseja mudar em sua vida a partir de hoje. Pode ser paz, perdão, gratidão ou qualquer outra que faça sentido para você. Assim, criamos juntos um espaço de interação verdadeira, onde cada comentário se torna um testemunho vivo de transformação. Você já reparou como a forma que você fala consigo mesmo influencia tudo ao seu redor? Muitas vezes, sem perceber, você se torna o seu maior crítico, repetindo mentalmente erros do passado, falhas que marcaram sua caminhada, lembrando-se constantemente do que não deu certo. E cada vez que você revive essas lembranças, sua mente se afunda ainda mais em pensamentos de derrota. O problema é que a boca logo começa a traduzir esse cenário interno, e o que sai são palavras de desânimo, reclamações e dúvidas. É como se você estivesse cavando um buraco com a própria língua, tornando-se prisioneiro de um ciclo que te aprisiona. Mas existe uma chave poderosa: a renovação da mente. Quando você decide parar de reforçar seus erros e passa a afirmar verdades que constroem, sua boca se torna um instrumento de libertação. Não é fácil, porque sua carne sempre vai querer lembrar de cada fracasso, cada rejeição, cada palavra dura que você ouviu. Porém, ao declarar vida mesmo em meio à dor, você está exercendo fé e fortalecendo o seu espírito. A boca não deve ser apenas um eco da mente, mas um instrumento que profetiza mudança e traz o futuro para o presente. Lembre-se de um detalhe importante. Até mesmo os grandes homens e mulheres de fé enfrentaram conflitos internos. O rei Davi, por exemplo, escreveu em um de seus cânticos: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Salmos capítulo 42, versículo 11. Ele reconhecia que sua alma estava triste,
mas escolhia usar a boca para direcionar a mente e o espírito na direção certa. Isso significa que você também pode escolher falar palavras de esperança, mesmo quando seu coração está aflito. Quando você decide mudar sua forma de falar, começa a perceber mudanças até nas pessoas ao seu redor. Imagine uma mãe que sempre reclamava do filho adolescente por suas escolhas erradas. Suas palavras eram carregadas de crítica e comparação, o que fazia o garoto se afastar ainda mais. Até que um dia ela decidiu mudar. Em vez de críticas, começou a falar encorajamento. Eu acredito em você. Você é capaz de tomar decisões melhores. Eu te amo independente de qualquer erro. Aos poucos, o jovem foi mudando sua postura, porque as palavras que ouvia se tornaram sementes de transformação. Isso mostra que controlar a boca não apenas protege sua mente, mas também influencia os outros de forma positiva. O mesmo vale para você. Se suas palavras forem veneno, você cria um ambiente de hostilidade, mas se forem vida, você cria um ambiente de paz. E não pense que isso é apenas teoria, é prática diária. Cada vez que você escolhe não responder uma ofensa, cada vez que decide agradecer em vez de reclamar, cada vez que encoraja em vez de criticar, você está treinando sua mente a pensar de maneira diferente e fortalecendo seu espírito para vencer batalhas maiores. Talvez você diga, mas eu não consigo, já tentei mudar e não deu certo. Esse é justamente o ponto. Sozinho, você realmente não consegue. O segredo está em buscar força além de si mesmo. O apóstolo Paulo declarou, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. A força não vem de sua disciplina humana, mas do Espírito Santo que habita em você. É Ele quem capacita, inspira e sustenta quando sua carne quer desistir. Quando você se conecta com o Espírito Santo, sua mente passa a ser renovada diariamente. Seus pensamentos deixam de ser alimentados pela comparação com os outros e começam a ser moldados pela verdade de quem você é em Deus. Assim, sua boca passa a declarar aquilo que fortalece e seu espírito se torna mais firme diante das dificuldades. Esse processo não acontece de um dia para o outro, mas a cada passo de fé, você vai percebendo as mudanças. Pense no exemplo de uma jovem professora que se sentia constantemente inferior por causa da opinião de colegas que não acreditavam em seu potencial. Ela vivia repetindo que não era boa o suficiente até que começou a se desafiar. A cada vez que pensasse algo negativo, substituiria por uma verdade bíblica. Quando pensava, não consigo, declarava, sou mais que vencedora. Romanos capítulo 8, versículo 37. Com o tempo, sua boca foi alinhada com sua nova forma de pensar, e sua autoconfiança se fortaleceu. Hoje, ela inspira centenas de alunos, não apenas com seu conhecimento, mas com suas palavras de vida. Você também pode experimentar esse poder. Tudo começa com pequenas escolhas. Decida hoje mesmo qual será a palavra que vai conduzir sua semana. Use sua boca como um farol que ilumina sua mente e alimenta seu espírito. Não se acostume com a negatividade, porque você nasceu para falar palavras de bênção. Você já percebeu que muitas das batalhas mais intensas que você enfrenta não estão do lado de fora, mas dentro da sua mente? Você pode até estar vivendo dias aparentemente comuns, mas internamente existe uma guerra de pensamentos acontecendo. De um lado, estão as vozes que tentam te lembrar de fracassos, de erros, de palavras negativas que você ouviu na infância, de comparações que te diminuíram. Do outro lado está a voz suave de Deus, dizendo que você tem valor, que foi criado com propósito, que sua vida pode ser transformada a qualquer momento. O grande desafio é: qual voz você tem escolhido alimentar? Se você nutre constantemente a voz que te acusa, logo sua boca começa a refletir isso. É como se cada pensamento negativo se transformasse em frases que reforçam a derrota. Eu não sou capaz.
ninguém me entende, as coisas nunca dão certo para mim. E quando você repete essas frases, o seu espírito vai se tornando pesado, cansado, sem forças para reagir. Por outro lado, quando você escolhe alimentar a voz da esperança, sua boca se enche de declarações que levantam: eu vou vencer, Deus está comigo, minha vida tem sentido. E o seu espírito se torna forte, resiliente, pronto para suportar qualquer tempestade. A Bíblia mostra de forma clara essa realidade. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa verdade revela que não importa a batalha que esteja dentro de você, existe um poder maior sustentando sua caminhada. O problema é que muitas vezes você se esquece disso e dá mais atenção ao ruído interno de medo do que à voz que traz coragem. Um exemplo inspirador vem de uma mulher que trabalhava como costureira. Durante anos, ela repetia para si mesma que nunca conseguiria oferecer uma vida melhor para os filhos. Cada vez que alguém elogiava seu trabalho, sua resposta era: não é nada demais, qualquer um faria igual. Essa forma de falar refletia sua mente limitada, até que um dia, em uma reunião de oração, ela ouviu que suas palavras estavam aprisionando seu futuro. A partir dali, decidiu mudar. Passou a declarar em voz alta que seu trabalho era abençoado, que suas mãos tinham habilidade dada por Deus. Em poucos anos, seu ateliê se transformou em um negócio respeitado na cidade, e ela pôde testemunhar como suas palavras, alinhadas com sua fé, abriram portas que jamais imaginaria. Perceba como controlar a boca não significa apenas evitar palavras negativas direcionadas a outras pessoas, mas também mudar a forma como você fala consigo mesmo. Você pode ser o maior aliado ou o maior inimigo de si. Cada vez que você escolhe se levantar, em vez de se derrubar, sua mente se fortalece e seu espírito se enche de ânimo. É importante entender que isso não acontece de forma automática. O mundo vai constantemente tentar empurrar pensamentos de desânimo, de comparação, de inveja. Por isso, é preciso vigiar e alimentar diariamente sua mente com aquilo que fortalece. Uma dica prática é escolher versículos que falem diretamente às suas fragilidades e repeti-los em voz alta. Essa prática transforma sua boca em uma arma espiritual poderosa. Quando sua mente diz "eu não consigo", você responde com a boca "tudo posso naquele que me fortalece". Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando sua mente diz "ninguém se importa comigo", você responde "ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolheria". Salmos capítulo 27, versículo 10. Essa disciplina cria novos caminhos dentro da sua mente, novas conexões que fazem você pensar diferente. A ciência já comprovou que a repetição de pensamentos positivos, alinhados a práticas de fé, realmente transforma a estrutura da mente. Isso mostra que a palavra de Deus não é apenas espiritual, mas também tem reflexos físicos e emocionais em sua vida. Outra dimensão importante é como suas palavras impactam quem convive com você. Talvez você não perceba, mas seus filhos, colegas de trabalho, amigos e até desconhecidos estão sendo afetados pelas frases que você solta diariamente. Uma palavra dura pode marcar alguém para sempre, mas uma palavra de encorajamento pode salvar uma vida. Imagine um jovem prestes a desistir de seus sonhos, ouvindo de você: "Eu acredito em você, não desista". Essa simples declaração pode mudar o rumo da história dele. O controle da boca, portanto, não é apenas um exercício individual, mas também um ato de responsabilidade coletiva. Você se torna um canal de esperança no mundo quando escolhe falar vida onde só existe dor. Essa é uma das maiores formas de amor que você pode praticar. Agora reflita:
Que tipo de ambiente você tem criado com suas palavras? Um ambiente pesado, de críticas e murmurações, ou um ambiente de paz, onde a esperança é alimentada? A escolha é sua. O que você fala determina não apenas seu futuro, mas também influencia diretamente o futuro de quem está à sua volta. Você precisa entender que cada palavra que sai da sua boca é como uma semente lançada no solo. Algumas sementes florescem rapidamente, outras levam anos para germinar, mas todas elas produzem algum tipo de fruto. Quando você semeia palavras de fé, gratidão e esperança, cedo ou tarde colherá frutos de paz, vitória e abundância. Mas se o que você lança são palavras de amargura, críticas constantes ou pessimismo, o resultado será um terreno árido, onde relacionamentos secam e oportunidades se afastam. Isso não é misticismo, é uma lei espiritual que funciona em silêncio todos os dias. Talvez você esteja colhendo hoje coisas que não entende, mas se olhar para trás, perceberá que muito do que vive é resultado de palavras que você mesmo plantou. Quantas vezes você disse que não conseguiria e realmente não conseguiu? Quantas vezes declarou que ninguém se importava e acabou isolado? Da mesma forma, quantas vezes você insistiu em agradecer em meio à dificuldade e de repente portas se abriram? O poder da vida e da morte está na língua, como diz o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. E isso vale para cada detalhe da sua vida. Um jovem que trabalhava como motorista de aplicativo vivia reclamando do quanto sua vida era injusta. Para cada passageiro que entrava em seu carro, ele tinha uma crítica na ponta da língua, e essa postura afastava até quem poderia ajudá-lo. Cansado de tanto fracasso, um dia ele ouviu em uma mensagem que precisava mudar a forma de falar. Decidiu então que, em vez de reclamar, começaria a declarar gratidão por cada oportunidade, mesmo que pequena. No começo foi difícil, parecia forçado. Mas com o tempo, sua boca foi treinando sua mente a enxergar o lado bom. Resultado: em pouco tempo, ele passou a receber boas avaliações, novos clientes e até convites para expandir seus serviços. Sua boca abriu caminhos que sua mente não conseguia imaginar. Perceba como essa mudança não acontece da noite para o dia. É como reeducar o paladar. No início você estranha, mas depois percebe que faz bem. A disciplina de transformar reclamações em declarações de fé é um processo, e cada pequena vitória já é um sinal de que você está no caminho certo. Por isso, não desista se escorregar algumas vezes. O importante é continuar, porque quanto mais você persevera, mais forte se torna a nova mentalidade. Outro ponto essencial é entender que palavras não são apenas sons que desaparecem no ar. Elas carregam espírito, emoção e intenção. Quem as ouve absorve parte disso, e quem as pronuncia também. Quando você fala palavras de amor, seu coração é o primeiro a ser aquecido. Quando você libera perdão, sua alma é a primeira a experimentar alívio. Isso significa que cuidar do que você fala é também uma forma de cuidar de si. Um exemplo marcante aconteceu com um rapaz que trabalhava como padeiro. Ele vivia preso em um círculo de autodepreciação, dizendo que nunca teria nada na vida. Um dia, ao conversar com um amigo, decidiu mudar radicalmente. Em vez de repetir frases de derrota, passou a dizer diariamente que seu trabalho era uma bênção e que um futuro melhor o aguardava. O curioso é que pouco tempo depois, ele recebeu uma proposta inesperada para abrir sua própria padaria em sociedade. Sua boca, alinhada à fé, abriu portas que seus olhos ainda não podiam ver. Você talvez esteja se perguntando: mas o que eu devo falar quando a realidade não corresponde ao que eu espero? A resposta é simples: fale aquilo que você crê, e não apenas aquilo que você vê. A fé é justamente a certeza das coisas que não se veem, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1.
Quando você fala baseado apenas na circunstância, se limita ao presente. Mas quando fala baseado na fé, abre espaço para que o futuro seja transformado. Agora, imagine como sua vida pode mudar se a partir de hoje cada palavra for escolhida com cuidado. Pense nos relacionamentos que podem ser restaurados, nos sonhos que podem ser reacendidos, nas oportunidades que podem surgir simplesmente porque você decidiu vigiar a sua boca. Não se trata de ignorar os problemas, mas de enfrentá-los com uma postura de esperança. A sua mente também precisa acompanhar esse processo. Você não pode declarar vida com a boca e continuar alimentando a mente com pensamentos de morte. Por isso, é essencial vigiar o que você assiste, lê e escuta. A mente é como uma esponja, absorve tudo o que recebe e depois aperta-se através da boca. Se você consome conteúdos tóxicos, cedo ou tarde, sua fala refletirá isso. Mas se você enche sua mente de coisas boas, sua boca se tornará uma fonte de vida. O espírito, por sua vez, é fortalecido quando você usa sua boca para adorar, agradecer e orar. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas um diálogo que realinha sua mente e coração com a vontade de Deus. Quando você ora, sua boca declara confiança, sua mente se aquieta e seu espírito se renova. É um ciclo positivo que sustenta sua caminhada. Tudo isso mostra que controlar a boca, a mente e o espírito é uma jornada de escolhas diárias. Cada palavra é uma semente, cada pensamento é um alimento, cada oração é uma conexão. Se você souber cultivar esses 3 aspectos, verá frutos abundantes brotando em cada área da sua vida. Muitas pessoas acreditam que controlar a boca é apenas evitar falar palavrões ou não responder de maneira grosseira, mas vai muito além disso. O verdadeiro domínio da língua envolve escolher palavras que constroem em vez de destruir, que levantam em vez de derrubar, que apontam soluções em vez de problemas. Isso exige vigilância, porque a língua é como um cavalo selvagem. Se não for domado, pode causar grandes estragos. O apóstolo Tiago já alertava que a língua é pequena, mas tem poder de incendiar uma floresta inteira. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Essa metáfora mostra como uma frase mal colocada pode gerar consequências desproporcionais. Um exemplo simples é um casal que discutia constantemente por pequenas coisas. O marido tinha o hábito de responder de forma irônica, e cada ironia era como gasolina jogada no fogo. Até que um dia ele percebeu que estava perdendo a confiança da esposa, não por grandes falhas, mas por pequenas palavras malditas ditas diariamente. Quando ele decidiu se esforçar para responder com calma e até com humor saudável, a relação começou a mudar. Aos poucos, a comunicação deixou de ser um campo de batalha e se tornou um espaço de apoio mútuo. Tudo começou com a mudança de palavras. A mente também desempenha um papel crucial nesse processo. Não adianta apenas calar a boca se os pensamentos continuam poluídos. Mais cedo ou mais tarde, o que está dentro transborda. Por isso, a renovação da mente é fundamental. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, quando sua mente é alimentada pela verdade e pela esperança, sua fala naturalmente refletirá isso. Certa vez, uma jovem que trabalhava como professora percebeu que vivia repetindo frases negativas sobre si mesma. Dizia o tempo todo que não tinha paciência, que não era capaz de lidar com os alunos mais difíceis. O resultado era que suas aulas se tornavam tensas e improdutivas. Quando ela começou a praticar afirmações positivas, baseadas não em ilusões, mas em sua fé de que poderia melhorar, algo mudou. Sua postura diante da classe se tornou mais confiante, sua paciência se ampliou e até os alunos mais problemáticos passaram a respeitá-la mais.
Sua mente renovada moldou suas palavras, e suas palavras moldaram seu ambiente. Outro ponto essencial é que controlar o espírito não significa reprimir emoções, mas direcioná-las. É natural sentir raiva, tristeza ou frustração, mas o espírito cheio da presença de Deus encontra equilíbrio para não deixar essas emoções governarem a vida. Uma pessoa espiritual não é aquela que nunca se irrita, mas aquela que não permite que a irritação determine suas palavras e atitudes. Um testemunho inspirador é o de um homem que trabalhava em uma oficina mecânica. Ele vivia cercado de clientes insatisfeitos, reclamações e pressões financeiras. Muitas vezes a raiva vinha com força e a vontade era de explodir. Mas ele decidiu usar a prática da oração curta durante o dia. Sempre que sentia a raiva crescer, murmurava baixinho: Senhor, dá-me calma. Essa pequena prática foi como um freio espiritual, impedindo que palavras destrutivas escapassem em momentos de tensão. O resultado foi um ambiente mais leve, clientes mais satisfeitos e até mais oportunidades financeiras. Isso mostra que o autocontrole não é apenas uma questão de esforço humano, mas de parceria com o Espírito Santo. Ele é quem dá força para resistir ao impulso de responder mal, para manter a mente em paz e para transformar o coração em um terreno fértil. Quando você permite que o Espírito Santo guie sua vida, até mesmo nas conversas mais simples, percebe que não precisa vencer pelas suas próprias forças, mas pela graça que o sustenta. É importante lembrar também que as palavras não moldam apenas os outros, mas retornam para quem as pronuncia. Quando você declara bênção sobre alguém, sua própria alma é abençoada. Quando você perdoa, sua própria ferida é curada. É como se cada palavra fosse um bumerangue espiritual. Aquilo que você lança inevitavelmente volta para você. Por isso, vale a pena cultivar o hábito da gratidão verbalizada. Não apenas pensar, sou grato, mas dizer, sou grato. Não apenas sentir amor, mas expressar amor. Não apenas desejar o bem, mas declarar o bem. As palavras têm um poder que vai além da lógica, porque ressoam no mundo espiritual e no coração humano ao mesmo tempo. Pense nisso. Quantas vezes você ouviu uma palavra de encorajamento no momento certo e aquilo mudou o seu dia inteiro? Talvez tenha sido algo simples como vai dar certo, mas que trouxe alívio e esperança. Agora, imagine quantas pessoas ao seu redor precisam dessa mesma palavra. E você pode ser o canal que Deus vai usar para entregá-la. Controlar a boca, a mente e o espírito é, portanto, um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pelos outros e amor a Deus. É escolher ser fonte de vida em um mundo que está saturado de palavras negativas. É decidir que sua fala será um rio que dessedenta e não um veneno que destrói. Tudo começa com escolhas diárias. Escolher o que pensar, escolher o que falar, escolher a quem entregar o controle do seu coração. Cada escolha, por menor que pareça, vai moldando quem você é e o que você experimentará no futuro. A disciplina de hoje é o fruto de amanhã. Quando você entende a responsabilidade que carrega em cada palavra, começa a perceber que até os diálogos mais simples se tornam oportunidades de plantar sementes que darão frutos. Uma conversa rápida com um vizinho, um bom dia dito de coração a um colega de trabalho, uma mensagem enviada a alguém que você nem imaginava estar precisando. Tudo isso pode gerar mudanças profundas na vida das pessoas. E o mais impressionante é que, enquanto você oferece palavras de vida, também vai se fortalecendo por dentro. Existe uma passagem poderosa em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso mostra que cada frase dita pode carregar bênção ou maldição, paz ou guerra, vida ou destruição. Você tem em suas mãos, ou melhor, em sua boca,
a possibilidade de gerar vida ao redor. Pense, por exemplo, em quantas vezes você já foi marcado por algo que disseram. Talvez tenha sido uma crítica dura, feita na infância, que ainda ecoa na sua mente. Ou, ao contrário, pode ter sido uma palavra de incentivo de um professor, de um amigo ou de alguém da família que lhe deu coragem de seguir em frente quando você estava prestes a desistir. Palavras moldam destinos, e entender isso é abraçar a missão de falar com sabedoria. Controlar a mente é outro aspecto que não pode ser deixado de lado. Você já percebeu como seus pensamentos, muitas vezes, criam realidades que ainda nem aconteceram? Você imagina catástrofes, cria diálogos que nunca existiram, prevê fracassos antes mesmo de tentar. A mente é um campo fértil, mas cabe a você decidir o que plantar. Se você semear medo, colherá insegurança. Se semear esperança, colherá coragem. Um exemplo inspirador é de uma mulher que trabalhava como costureira em sua pequena cidade. Ela sempre sonhava em abrir seu próprio ateliê, mas dizia a si mesma que não tinha condições financeiras, nem talento suficiente. Por anos, ficou presa nesse ciclo de pensamentos limitantes, até que começou a mudar a forma de pensar. Em vez de repetir suas limitações, passou a declarar que Deus a capacitaria. Pouco a pouco, sua confiança cresceu. Ela fez cursos, juntou dinheiro, e em pouco tempo o ateliê se tornou realidade. Tudo começou quando ela decidiu controlar sua mente. Controlar o espírito, por sua vez, é um passo ainda mais profundo. O espírito humano é a parte mais íntima do ser, aquela que conecta você com Deus. Se o espírito está desalinhado, todo o resto desmorona. Mas quando você entrega o controle ao Criador, encontra equilíbrio mesmo em meio às tempestades. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que você passa a enfrentá-los de forma diferente. Um jovem motorista de aplicativo contou que enfrentava dias extremamente estressantes no trânsito. Muitas vezes se irritava com passageiros grosseiros e motoristas imprudentes. Isso o deixava tão sobrecarregado que chegava em casa sem paciência para a família. Porém, ao buscar a presença de Deus, começou a praticar um exercício simples. Antes de cada corrida, fazia uma breve oração pedindo serenidade. Essa atitude transformou sua forma de lidar com as situações. Trouxe mais paz e até aumentou suas gorjetas, porque os passageiros notavam sua tranquilidade. Controlar a boca, a mente e o espírito não é apenas um conselho religioso, mas um estilo de vida que melhora relacionamentos, saúde emocional e até a produtividade. Quem fala com sabedoria cria um ambiente de respeito. Quem pensa de forma positiva encontra mais soluções. Quem mantém o espírito em paz transmite equilíbrio para todos ao redor. O mais interessante é que isso não depende de perfeição, mas de prática constante. Ninguém acorda um dia completamente transformado. É no esforço diário de escolher melhor as palavras, filtrar os pensamentos e buscar o Espírito Santo que a mudança acontece. Cada vez que você vence uma pequena batalha, torna-se mais forte para vencer a próxima. Além disso, esse processo inspira outras pessoas. Quando alguém observa em você paciência, equilíbrio e sabedoria, naturalmente começa a se perguntar de onde vem essa força. É nesse momento que você tem a chance de testemunhar que não é apenas sua disciplina, mas a presença de Deus guiando sua vida. Sua transformação se torna uma mensagem viva, mais poderosa do que qualquer discurso. Por isso, ao final de cada dia, vale a pena fazer uma reflexão. Como usei minhas palavras hoje? Meus pensamentos foram dominados pelo medo ou pela fé? Permiti que meu espírito fosse conduzido pela irritação ou pela paz? Essa autoanálise não serve para gerar culpa, mas para estimular crescimento. A cada noite você pode ajustar o que precisa e se preparar para um amanhã ainda melhor. Controlar a boca, a mente e o espírito é como aprender a tocar um instrumento musical. No início, soa desafinado, exige treino, paciência e persistência. Mas, com o tempo,
Cada nota vai se alinhando e surge uma melodia que traz alegria não apenas a você, mas a todos que escutam. Sua vida pode se tornar essa melodia, harmoniosa, equilibrada e cheia de significado. E quando você sente que não consegue sozinho, lembre-se, existe ajuda divina disponível. Basta pedir. Como está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A transformação começa no desejo do seu coração e continua pela graça que Deus derrama sobre você. Ao chegar até aqui, você já percebeu que controlar a boca, a mente e o espírito não é uma tarefa impossível, mas uma caminhada diária. Cada palavra que você solta, cada pensamento que escolhe alimentar e cada decisão espiritual que toma molda sua vida e influencia diretamente as pessoas ao seu redor. É como uma rede invisível que conecta atitudes e consequências, lembrando que nada é pequeno demais para não gerar impacto. Imagine-se, a partir de hoje, você passasse a observar mais atentamente o que fala. Pequenas mudanças, como agradecer mais, reclamar menos, elogiar com sinceridade e encorajar quem está perto, fariam uma revolução silenciosa, mas poderosa. A sua voz deixaria de ser apenas som para se tornar instrumento de transformação. O simples "eu acredito em você" pode acender uma chama em alguém que estava prestes a desistir. Isso não é algo distante. É uma escolha que você pode fazer todos os dias. A mente, por sua vez, é um campo de batalha que precisa ser cuidado. A forma como você interpreta a vida define como reage aos desafios. Se a sua mente estiver cheia de pessimismo, cada obstáculo parecerá uma montanha intransponível. Mas se estiver abastecida de fé e esperança, até as maiores dificuldades se transformarão em oportunidades de crescimento. O segredo é não permitir que pensamentos tóxicos tenham espaço dentro de você. Substitua cada pensamento de derrota por uma promessa de vitória, cada dúvida por confiança em Deus, cada medo por coragem. Já o Espírito é a base de tudo. É nele que mora a conexão com Deus, e é dele que vem a força que mantém você de pé quando as circunstâncias dizem que não vai dar certo. O espírito fortalecido é como uma âncora em meio à tempestade. As ondas batem, o vento sopra, mas você permanece firme. Essa força não nasce da força humana, mas da entrega diária ao Espírito Santo, que guia, consola e capacita. Se você parar para pensar, muitas das dores que já enfrentou poderiam ter sido evitadas ou amenizadas se tivesse exercido mais controle sobre a boca, a mente ou o espírito. Quantas discussões não teriam acontecido se houvesse mais sabedoria nas palavras? Quantas noites sem dormir poderiam ter sido poupadas se os pensamentos fossem direcionados para a confiança em vez da ansiedade? Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se o espírito estivesse mais sensível à voz de Deus? Essa reflexão não é para trazer culpa, mas consciência. A partir de hoje você pode escrever uma nova história. A vida é feita de escolhas. E controlar essas três áreas é escolher viver de forma plena. Você não precisa ser refém das circunstâncias, dos seus impulsos ou dos seus medos. Pode sim ser protagonista de uma caminhada equilibrada, inspiradora e cheia de frutos. E quando as pessoas ao seu redor perceberem essa mudança em você, serão naturalmente impactadas. Elas vão querer entender o que aconteceu e assim você se tornará uma fonte de luz e esperança. É por isso que eu quero encerrar este vídeo de forma calorosa e sincera. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, mas não apenas como um gesto mecânico, e sim como uma decisão de caminhar junto com uma comunidade que deseja crescer, aprender e transformar vidas. Sua inscrição não é apenas um número,
É um elo que fortalece essa corrente de pessoas que acreditam que é possível viver de forma mais consciente e espiritual. E eu gostaria de pedir algo especial. Compartilhe suas histórias nos comentários. Conte momentos em que conseguiu controlar a boca, a mente ou o espírito e quais foram os resultados. Ou talvez você ainda esteja nessa luta e precise de apoio. Aqui você vai encontrar pessoas que vão se identificar com você, porque todos nós enfrentamos desafios parecidos. Sua história pode inspirar, encorajar e até salvar alguém que precisa exatamente da sua palavra. Além disso, diga se essa mensagem fez diferença para você. O que aprendeu? O que tocou mais fundo no seu coração? Cada comentário seu não é apenas uma resposta, mas um testemunho que pode gerar transformação em outros. Quando você escreve, não escreve só para mim, mas para toda uma comunidade que está lendo e se edificando. Que suas palavras, a partir de hoje, sejam mais leves e cheias de vida. Que seus pensamentos sejam guiados pela esperança e pela fé. Que seu espírito esteja sempre firme em Deus, trazendo equilíbrio mesmo nas maiores tempestades. E que você viva cada dia sabendo que pode ser um canal de transformação. Finalizamos este vídeo com a certeza de que, se você escolher trilhar esse caminho, sua vida nunca mais será a mesma. Você vai descobrir a alegria de ter controle não pelo orgulho, mas pela paz que vem de dentro, pela presença de Deus que sustenta e pelo amor que se multiplica. Agora me conte, você está pronto para dar esse passo?